Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula de História. E nós vamos continuar o nosso estudo sobre a África subsaariana. E hoje nós vamos estudar o contato entre os portugueses e os africanos da costa atlântica e também da costa índica. Quando nós falamos costa atlântica, nós temos no mapa, e vocês vão ver aqui o mapa que eu vou colocar para vocês, a região da África que é banhada pelo Oceano Atlântico. E a costa índica é a parte da África que é banhada pelo Oceano Índico. Então, feita essa diferenciação, vamos lá. Vamos começar pela África, pela costa atlântica da África, né? Então, no século XV, os portugueses realizaram as grandes navegações, como nós já estudamos, né? O objetivo dos portugueses com as grandes navegações era chegar ao Oriente, era chegar às Índias, né? E eles fizeram isso contornando o continente africano. E nessa viagem, né, de contornar o continente africano, eles começaram a ter contatos com os povos africanos e estabelecendo com eles relações comerciais. Os principais produtos que eram comercializados entre os portugueses e esses povos africanos eram o ouro, marfim, sal, pimenta, também o comércio de escravizados e o comércio de açúcar, tá certo? Nós damos destaque aqui ao tráfico de escravizados, né, que foi algo que manchou, né, a nossa história, né, inclusive muito relacionada à história do Brasil. Os portugueses, então, eles chegam à América, né, e para a mão de obra, nos trabalhos realizados aqui no processo de colonização do Brasil, o que eles vão usar? Eles vão usar a mão de obra escravizada. Então, essa mercadoria, e aparece aqui mercadoria entre aspas, despertava grande interesse dos portugueses. Então, a escravidão ela já existia na África. Uma pessoa, né, um africano lá, ele se tornava escravo em 3 situações. E isso já é uma relação muito antiga que existiu também em diversos outros povos. Sendo capturado por inimigos numa guerra, a pessoa se tornava escrava. Para fugir da fome, muitas pessoas se vendiam a si mesmo ou vendiam membros da sua família, a esposa, os filhos, como escravos, né, para não morrer de fome. E também como punição judicial, dependendo de algum crime, né, a punição seria se submeter à escravidão, né? Os portugueses, então, eles se aliaram a alguns grupos africanos que capturavam esses escravos e eles eram trocados por mercadorias, por outras mercadorias, com os portugueses. Quais eram as mercadorias que os portugueses usavam nessa troca? O tabaco, a aguardente, né, a pinga, o açúcar, armas de fogo, que os portugueses já tinham, os africanos não, e também tecidos trazidos da Ásia, né? Então, tudo isso era de interesse dos africanos e eles trocavam por escravizados. Então, e os escravizados eles eram transportados nos chamados navios negreiros. Eu vou colocar aqui para vocês fotos de como era um navio negreiro, para vocês terem ideia. Eles eram transportados em condições desumanas, onde havia grande proliferação de doenças por causa da má alimentação, da pouca água, da água de má qualidade que eles recebiam. Então, muitas pragas, piolhos, tudo isso infestava, ratos infestavam os navios e acabava provocando muitas doenças entre os escravizados que eram transportados nesses navios negreiros, certo? Então, como eu falei, é uma situação que manchou a nossa história. Vocês podem ver sobre isso aí na página 13
tem um texto aí, essa parte que está marcada com a cor verde, vocês podem ver aí, narra um pouco de como eram os navios negreiros, né? Então vocês podem ler aí, que vão ajudá-los a compreender melhor isso que eu estou falando, certo? Depois, lá na página 15, essa atividade da página 14 não precisa fazer agora, tá bom? Nós vamos pular lá para a página 15 e lá começa a falar do contato entre os portugueses e os africanos da costa índica, que, como eu expliquei, a parte da África é banhada pelo Oceano Índico. Então, lá os portugueses construíram feitorias, né? Já que eles procuravam uma rota para as Índias, né? Lá era um lugar. O que são feitorias, né? São pontos de parada que os navios faziam, onde trocavam mercadorias, reabasteciam de suprimentos, né, os navios, traziam, vendiam, compravam produtos. Então tinha essas feitorias ali ao longo da costa índica da África, né, que eram pontos de parada antes de chegar nas Índias. Os portugueses eles marcaram sua presença na região que era chamado Império Monomotapa, que hoje, né, que atualmente fica os países de Moçambique e Zimbábue. Essa região era uma região muito rica em minério de ferro e ouro, então esse era o interesse de Portugal lá. Portugal ele dominou Moçambique, dominou a ilha de Madagascar, né, mas tudo isso passou depois, a partir de 1885, passou a pertencer à França, tá certo? Muito bem, e com isso nós terminamos esse capítulo do livro, né? E quando nós terminamos o capítulo, tem aí a hora de estudo. Então você vai fazer a hora de estudo na página 17 do livro, façam as atividades, tirem a foto e mandem para mim. Ok? Até a nossa próxima videoaula.